Pode ir. Já está gravando, Morgana. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa última palestra do ano. Iremos encerrar esse ano com chave de ouro, com a palestra Advocacia Preventiva, Elaboração de Contratos, com a doutora Mariana Baroni. Eu quero avisar a todos que nossa palestra está sendo gravada e aos participantes que não querem que a sua imagem apareça, por favor, deixar o seu vídeo desativado, né? Solicito também que todos os participantes coloquem o seu nome, enviar o nome completo, e-mail no chat, quem quiser receber o nosso certificado. E lembrando a todos que o prazo para confecção do mesmo é de 60 dias. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Ricardo Rocha, que irá fazer a leitura do currículo da nossa expositora, a doutora Mariana Souza Baroni. Obrigado, Morgana. Primeiramente, queria agradecer, né, a doutora Mariana por ter aceito esse convite numa data tão especial que nem é hoje, né, doutora Mariana? E olha, aceitar fazer uma palestra em pleno dia de aniversário tem que gostar muito de OAB, tem que gostar muito de palestrar, mas, né, quando é o dom, não tem jeito, né? Quando é o dom, um dom divino, como ser professora, ser palestrante, eu acho que o aniversário acaba ficando em segundo plano. Antes de fazer a leitura, só, Morgana, se me permite quebrar o protocolo, claro, eu só queria fazer um agradecimento especial à doutora Luciana Freitas, que está presente aqui conosco, ela que é vice-presidente da OAB Campinas, né? Nos honra muito essa presença. Eu que não conhecia a doutora, mas conheço o doutor Daniel, que sou fã dele de carteirinha. Tá? Então, mande um abraço especial para ele e muitíssimo obrigado pela sua presença, doutora. Eu que agradeço, doutor Ricardo. Bom, vamos lá, né? Sem muitas delongas, para não adiantar muito a hora. Doutora Mariana Souza Baroni, ela que é advogada, professora de Direito Civil da PUC Campinas, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela EPD São Paulo, graduada em Direito pela PUC Campinas, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas e membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil e da Academia Brasileira de Direito Civil. Devolvo a palavra, Morgana. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Luciana, pela presença. Muito bem lembrado, doutor Ricardo. Doutora Mariana, eu não sabia que era seu aniversário hoje. Meus parabéns. E que no final possamos cantar o nosso parabéns para a doutora Mariana. Então, não vamos deixar de fazer isso hoje, hein, por favor. E vamos iniciar a palestra. Doutora Mariana, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês no meu aniversário. Eu estava falando para vocês antes, né? Dizem que a gente tem que fazer no dia do nosso aniversário o que a gente gosta. Então, estou em casa, estou fazendo o que eu gosto. E com uma responsabilidade dobrada aqui com a doutora Luciana, um prazer imenso, uma honra para mim. E não só ela, estou vendo aqui a comitiva da OAB de Campinas, a Bia, a Carol, o Marcos da Comissão de Direito Civil, a Ellen, Rodrigo Martelo, Maiara, olha, estou amparada. Acho, gente, que até está aqui comemorando comigo minha mãe, que está ali com o nomezinho Gilmar, eu acho que é minha mames. Então, estou super bem acompanhada hoje por todos vocês. Bom, primeiro quero agradecer muito o gentil convite que me foi feito pelo Dr. Gonçalo, que é o presidente da 132ª subseção da Praia Grande, o Dr. Ricardo Rocha, que é o presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e a doutora Morgana, que é presidente da Comissão de Cultura e Eventos dessa subseção. Quero agradecer também o pessoal da OAB São Paulo,
no nome do Paulo e do Danilo, que estavam aqui com a gente, por permitirem, né, esse evento de hoje. E é uma honra para mim estar aqui com vocês e falar nessa Semana da Jovem Advocacia, no último evento do ano da OAB da Praia Grande, que é mais uma responsabilidade que eu vou carregar nessa noite de hoje. Quero também deixar aqui o meu carinho pela Praia Grande, como eu estava brincando com eles, eu queria já estender o meu aniversário aí, aproveitar um passeio no calçadão aí da praia, mas, infelizmente, essa pandemia ainda não nos permite, né? Espero que em breve, com as vacinas, a gente possa. Meu pai também entrou, olha só, hoje estou com muita responsabilidade aqui na minha fala. E, enfim, espero que a gente tenha logo essa vacina, que a gente possa voltar a se reunir, mas, enquanto isso não acontece, que bom que nós temos esse meio online de estarmos próximos e de estarmos juntos, né? Então, uma outra alegria, doutor Ricardo, é podermos falar sobre contratos, que é um tema que eu gosto muito e que eu acho que muitas vezes fica deixado pelos advogados, eu não sei se pela complexidade ou se por falta de atenção, mas é um tema extremamente importante e muito complexo, dependendo de quais temas conexos, porque o direito contratual nunca anda sozinho, né? Ele está sempre com alguma outra matéria. Então, para poder traçar com vocês aqui uma exposição minimamente lógica, eu dividi a minha fala em 3 grandes tópicos. Primeiro, eu quero tratar o que é essa tal da advocacia preventiva, qual que é a importância dela, qual que é a relação dela com o direito contratual. Com esse gancho, o meu segundo tópico a ser abordado é efetivamente o direito contratual, qual a importância, quais eventuais dicas que eu poderia trazer para vocês aqui. E o terceiro tópico que eu queria trazer, aí agora já puxando a sardinha para nós advogados, é o nosso contrato de honorários, né? Quais são os principais pontos que nós advogados temos que ter para que a gente não caia naquele ditado, né? Que a casa do ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O que é essa tal dessa advocacia preventiva? É um tema que vem ganhando muita relevância, muito destaque, né? Justamente por conta da situação que nós vivemos, a pandemia, mais do que nunca, nos mostrou a importância dessa advocacia preventiva. E a advocacia preventiva nada mais é, meus queridos, do que a atuação de profissionais da área jurídica, ou seja, nós advogados, seja de forma autônoma, seja em forma de um escritório, na busca da prevenção de eventuais problemas que ou as empresas tenham ou as pessoas físicas tenham. E isso vai ensejar a contratação, então, desse profissional especializado para que possa prestar esse serviço de assessoria, atuando, então, à frente. Aqui, a nossa atuação é proativa. A atuação da advocacia preventiva é para evitar conflitos. Nós temos, no Brasil, uma mentalidade enraizada de que a gente só procura advogado quando temos problemas, né? A gente esquece de procurar o advogado antes, previamente, para se antecipar. Esse semestre, eu tive uma turma de direito de família e eu dizia a eles, a gente não tem a cultura de procurar um advogado antes de se casar para entender quais são os regimes de bens. E aqui, nessa ótica, regimes de bens é a mesma coisa que contrato. Você está celebrando um contrato sobre os bens da sua vida futura com o seu futuro marido ou com a sua futura esposa, e muita gente não sabe que tem mais de um, né? Porque nós não temos efetivamente essa cultura. E isso está muito enraizado na própria faculdade, né? Nós temos lá, ao longo dos 5 anos do curso de bacharelado, a gente aprende técnica processual para litigar. Quer dizer, se acontecer isso, a ação é aquela. Se o juiz der uma decisão no meio do caminho, bom, tem que entrar com agravo. Se ele dá uma decisão final, bom, então o remédio correto é uma apelação. E a gente vai se aprofundando em achar essas minúcias processuais, né? E vai sendo implantado em nós, então, esse espírito do litígio. Por isso que, por muito tempo, essa advocacia preventiva ficou relegada, né? Ficou de lado.
E, obviamente, a resposta não poderia ser diferente, afinal, isso vem sendo imputado na gente devagarzinho, cada dia do nosso curso de direito. E esse sentimento é compartilhado pela sociedade, como eu comecei a minha fala, né? Então, as pessoas, elas não estão acostumadas a procurar um advogado antes do problema. Quer dizer, bom, eu só vou procurar um advogado ou quando eu quero entrar com uma ação contra alguém, ou quando eu sofri uma ação e preciso me defender. É nesse momento que eu procuro o advogado. Claro que essa situação, ela vai começar a mudar. Em 2018, nós tivemos a aprovação, e agora os cursos de direito são obrigados a terem matérias tais como mediação, conciliação, arbitragem, quer dizer, que são outras formas de também resolver o litígio, e aí voltamos a ganhar esse destaque com a advocacia preventiva. E aí quero propor para vocês o seguinte exercício de raciocínio para que eu possa demonstrar de forma fática qual a importância da advocacia preventiva. Então, imaginem o seguinte, uma pessoa saudável caminha diariamente aí no calçadão, corre, tem uma vida ativa, faz alimentação leve, regrada, pratica esportes, enfim. A saúde dessa pessoa é impecável, os exames estão todos excelentes. E nesse caso, nessa pessoa que eu estou hipoteticamente relatando, vocês aí da Praia Grande, espero que estejam assim, vocês estão com uma saúde impecável, exames impecáveis, está tudo certo. Agora imagine um colega de vocês, aqui de Campinas, que não tem orla para caminhar, que está lá, comendo tudo errado, fumando, bebendo, sem atividade física, com o peso muito acima do recomendado e assim por diante. A chance dessa pessoa sofrer um infarto é muito maior do que a daquela outra pessoa que está, que eu relatei anteriormente, caminhando na orla, né? Claro que exceções podem acontecer, no sentido de a pessoa que caminha na orla sofreu um infarto e a pessoa que tem a vida totalmente desregrada não sofrer. Mas essa exceção, ela só vem para confirmar a regra, né? O padrão é que essa pessoa que tem uma vida regrada vai ter uma sobrevida de qualidade, enquanto que esse colega que eu relatei aqui de Campinas vai ter um risco tremendo de sofrer um infarto ou, enfim, de sofrer eventual outro problema de saúde. Com a advocacia preventiva, o raciocínio é o mesmo. A advocacia preventiva é você, que cumpre certinho, que tem uma alimentação regrada. Sem advocacia preventiva, a figura é exatamente da outra pessoa que não se cuida. O risco de você sofrer um grande impacto, seja na sua empresa, seja você, pessoa física, sem ter essa advocacia preventiva, é infinitamente maior do que aquela pessoa, do que aquela empresa que contam com essa estrutura prévia. Por quê? Justamente porque a ideia é que você faça o advogado faça uma ação proativa, antecipando problemas, né? Além disso, vocês sabem muito bem, não preciso ficar aqui relembrando, que os processos são demorados. Eu não sei, vocês têm quantas varas aí, doutor Ricardo? Cíveis. São 3 varas cíveis. 3 varas cíveis. Então, imagino que seja bastante processo para poder se resolver, né? Vocês são mais ou menos 1.200 inscritos, né? Entre advogados e estagiários. Isso, 1.200, 1.300 inscritos. Então, imagino que é bastante serviço que tenha, tanto para os advogados como para os juízes. E a gente sabe, o processo é muito demorado. Custo altíssimo, porque o custo, gente, não é só o custo financeiro, é o custo psicológico do cliente. Nós somos advogados, eu sempre falo isso aqui para os meus clientes, eu digo, bom, eu sou advogada, se eu não posso ter medo de processo, eu lido com isso todos os dias, mas o impacto que isso tem para mim, do impacto que isso vai ter para você, é muito diferente, né? E isso nós estamos falando ainda de questões cíveis, não estou nem falando do direito de família, que é ainda mais desgastante, né? Estou falando de questões objetivas do direito civil. Então, a gente precisa começar a conversar, e por isso, mais uma vez,
Eu parabenizo o doutor Ricardo, a doutora Morgana, o doutor Gonçalo pela escolha do tema, que é uma escolha muito feliz, porque a gente precisa introjetar em nós mesmos, advogados, operadores do direito, a importância dessa prática da advocacia preventiva. E aí, voltando então para o conceito, né, o que é essa advocacia preventiva, ela vai ajudar, você contrata então alguém, um advogado ou um escritório, para sua empresa ou para você como pessoa física, para que esses profissionais possam antever problemas, se antecipar, resolver questões, adequar a sua vida ou a sua empresa ao mercado, vamos dizer assim, né? E aí, gente, a advocacia preventiva vai fazer o quê? Ela vai prevenir estes infartos jurídicos que eu falei para vocês no meu exemplo. Então, é por isso que eu disse que a advocacia preventiva, ela vai se enquadrar, se encaixar perfeitamente no exemplo que eu dei. Por quê? A proatividade do profissional em antever esses problemas vai evitar que esses infartos jurídicos aconteçam, porque o infarto, ele é o seguinte, você não necessariamente vai ter um infarto fulminante, mas todo infarto vai trazer uma série de consequências. Então, não necessariamente o infarto jurídico vai acabar com a empresa, mas vai trazer uma série de consequências que aí sim, essas consequências podem vir a agravar toda a situação e eventualmente até acabar com aquela empresa, né? Então, o objetivo primordial da advocacia preventiva é identificar vulnerabilidades existentes na rotina de atuação que não são imunes a problemas, né? Então, a gente vai ter uma série de problemas acontecendo, às vezes diariamente, e o mais interessante da advocacia preventiva é que vocês vão dizer assim, mas Mariana, nós estamos aqui na Semana da Jovem Advocacia, nós acabamos de nos formar, e você está querendo dizer que a gente já tem que pegar grandes empresas para advogar? Não, absolutamente não. Qualquer empresa, e eu disse para vocês, não só empresas, temos pessoas físicas também. Qualquer empresa, média, pequena, grande, todas elas precisam se adequar, todas elas estão sujeitas a problemas, a conflitos. Nós estamos, gente, como a gente estava brincando no começo, né? No meio de uma pandemia que perdura aí 10 meses. Quantos contratos serão descumpridos? Né? Estamos falando, já que nós estamos falando em contratos aqui, quantos contratos serão descumpridos pelas mais variadas consequências, né? Então, assim, vai ter aquele contrato que já seria descumprido de qualquer forma, vai ter aquele contrato que foi descumprido por uma outra razão, mas a gente vai alegar que é a pandemia, e assim por diante. Olha, contrato de eventos, quantos casamentos foram remarcados, né? Quantas festas foram remarcadas, e esse custo, e agora os preços das coisas subindo de forma exorbitante, quem vai arcar com isso? Né? Então, vejam aqui a importância do advogado. Mais uma área que a gente pode atuar e trazer resultado para os nossos clientes, porque não é só a nossa atuação, né? É a nossa atuação que vai trazer um resultado positivo. Então, por exemplo, Mariana, você falou em vulnerabilidades. Que vulnerabilidades são essas? Você vai ter vulnerabilidades no fluxo da rotina daquela empresa, por exemplo, para ficar mais fácil. Contas a pagar, contas a receber, que vai ser o grande problema que nós estamos tratando. Acabei de ver aqui que entrou o doutor Ademir, também mais um da nossa comitiva da OAB de Campinas. Doutor Ademir, obrigada pelo prestígio. Admissão e demissão de funcionários. Ainda na questão propriamente da celebração dos contratos, nós vamos ter a contratação de fornecedores, essas remarcações todas que eu falei para vocês, né? Novos investimentos, como é que fica essa situação e assim por diante. Daí, gente, a gente já consegue perceber a dimensão da importância dessa advocacia. Pois não? Alguém falou comigo? Não. Não? Então, sigamos. A importância dessa advocacia preventiva na atuação extrajudicial. Não estou falando nada de processo aqui ainda. Nós vamos tratar da questão dos processos, né? E aí, você, além de tudo isso, além dessas prevenções todas, nós ainda temos um outro fator. A presença desse advogado na questão da atuação preventiva ainda garante que você ajude o seu cliente
na tomada de decisões, já que você vai fazer o estudo prévio, você vai estar acompanhando o desenvolvimento daquela empresa ou daquela pessoa física, e aí você consegue antever os problemas e, com isso, auxiliar na tomada de decisão daquela pessoa ou daquela empresa. Então, mais um fator que reforça a importância da advocacia preventiva. Aí, para poder exemplificar mesmo, deixar mais claro ainda, eu separei aqui dois tipos de exemplos que eu possa dar para vocês, tanto na questão da atuação para pessoas físicas, como na questão da atuação das pessoas jurídicas. Então, ainda como pessoa física, ajudar na elaboração de contratos, que é o que meu próximo tópico de abordagem. Auxílio na compra de bens móveis e de bens imóveis. Gente, se vocês já fizeram essa atuação em direito contratual para compra e venda de bem imóvel, vocês vão ver que tem muita questão, tem muita discussão, risco, análise de risco, vai fazer uma compra, toda compra vai envolver um risco maior ou menor, claro, mas você consegue mensurar e o advogado vai conseguir trazer a segurança que o cliente precisa para saber, não, eu vou correr um risco, mas é um risco controlado, que vai me trazer um benefício, que vai me trazer um ganho, eventualmente alguma coisa nesse sentido, né? Além disso, atuação para exclusão de cláusulas abusivas, né? Nós temos aí praticamente uma área do direito só discutindo a questão bancária de cláusulas abusivas de contratos bancários, né? Também um tema interessantíssimo que a gente tem muita coisa para discutir. Aí, já para as pessoas jurídicas, as possibilidades aqui da advocacia preventiva são ainda maiores. Primeiro porque a empresa, se ela for consciente, ela quer evitar a judicialização de uma demanda o máximo possível. Primeiro porque ela corre o risco de ter feita contra si, de ter elaborado contra si jurisprudência, que vai facilitar o caminho dos outros consumidores, das outras pessoas que eventualmente ingressem contra aquela empresa. Segundo, porque isso gera um custo de administração desse processo tremendo. E a advocacia preventiva muitas vezes consegue bloquear esse processo, né? E aí o advogado atua na rotina mesmo, no dia a dia dessa empresa, fazendo o quê? Diminuindo o tempo gasto para a celebração de negócio, diminuindo os riscos de um negócio, como falei para vocês. E isso permite, quando você deixa de gastar tempo, você deixa de gastar dinheiro, você deixa de gastar recursos, que você consegue aumentar os lucros. Existem situações, gente, que você tem uma diminuição com a prestação de 21 vezes. Depois, para o finalzinho, eu conto para vocês um caso de uma empresa, justamente de uma empresa de transporte de ônibus, o tanto que eles gastavam com demanda e uma atuação preventiva fez diminuir absurdamente o custo deles e, com isso, aumentar, né? Porque se você diminuir o custo, você está aumentando o lucro que eles possuem. Tudo isso com a questão da advocacia preventiva. Um outro tema que está ligado com a advocacia preventiva, que esse vocês devem ter ouvido falar, porque é um tema da moda agora, é o compliance. Não sei se vocês já ouviram, né? Agora tudo é compliance, compliance, compliance. E o que é compliance, Mariana? O compliance vem lá da língua inglesa, do verbo to comply, que é cumprir, se conformar. Então, a expressão in compliance with, quer dizer, eu estou em conformidade com. Conformidade com o quê? Com a lei, né? Então, a gente usa esse tema, essa palavra chique, importada da língua inglesa, para poder dizer que estar em compliance é alcançar um estágio de subordinação daquela empresa às normas legais. Ou seja, eu, empresa, estou cumprindo com todas as micro-regras, porque o nosso ordenamento jurídico brasileiro tem uma série de leis, né? A gente vai ficando assustado quando a gente começa a fazer a faculdade, que nos jogam lá no colo aquele vade-mecum, e a gente nem imagina que aquele vade-mecum não é nada perto das leis que nós vamos ter que estudar depois, né? Então, essa palavra agora da moda, o compliance, é isso, é estar em conformidade com as leis da minha categoria. Por exemplo, quando eu sou
uma empresa. Isso também, gente, se aplica para empresa de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. As cautelas, os cuidados e a antecipação desses riscos, elas ocorrem para todas as esferas de tamanhos de empresa, né? E aí, um gestor que entra na empresa, não, eu quero que a minha empresa esteja 100% regulada, não quero mais sofrer processo, não quero mais ter custo com isso. Só basta ele querer? Não. Ele não vai saber. Quem tem o conhecimento técnico somos nós. Então, essa é uma outra área para vocês explorarem, né? Porque já que eu estou falando que essa área está em evidência, é uma outra área para que vocês possam explorar esse compliance. Além disso, o compliance vai nos permitir o mapeamento e a gestão de riscos, que tem tudo a ver com a advocacia preventiva que nós estamos conversando, né? Quando você entra numa empresa que você começa a regulá-la e a regularizá-la, então a gente vai permitir justamente que aquela empresa deixe de cometer uma infração, que ela efetivamente se ajuste, seja na esfera trabalhista, na esfera tributária, na esfera civil. Quer dizer, é um arco enorme de opções que nós temos para atuar. E principalmente essa questão tributária, gente. Agora tem se falado muito em planejamento tributário. E isso vale para a pessoa física também. Puxando a sardinha aqui para o meu direito civil, quando a gente falar de planejamento sucessório, nada mais é do que eu vou antever situações, e é advocacia preventiva. Planejamento sucessório é advocacia preventiva. Eu vou antever situações para que, quando após o meu falecimento, eu consiga destinar os meus bens da forma que eu acho melhor, da forma que eu acho que me convém, né? E eu antecipo isso, não deixo essa possibilidade nas mãos dos meus herdeiros para que, eventualmente, tenha brigas e etc. e tal. Então, eu já antecipo os custos, porque a gente sabe que inventário é caro pra caramba, né? Então, tudo isso é advocacia preventiva. Então, em linhas gerais, um resumo do que a advocacia preventiva pode nos permitir. Evita a judicialização, diminui perda financeira, permite o controle de custos, permite uma organização empresarial e permite também que a gente não cometa infrações, já que aqui a atuação é proativa. E aí, para encerrar esse primeiro tópico da minha fala, eu diria para vocês, tá bom, mas Mariana, o que a gente faz? Como é que a gente faz para poder atuar nessa área? Bom, primeiro, vocês têm que fazer funil, né? Vocês vão ter que fazer o funil de atuação, que é, para mim, para a jovem advocacia, a parte mais complexa, que é qual área eu vou atuar, qual área eu vou me dedicar, mas se eu fizer uma área só, o que eu faço com as outras áreas e como é que vai funcionar? Então, aqui, claro, é muito importante que você tenha, como advogado, essa diligência de estudar e de ir atrás, né, do que você precisa para poder, para aquele seu cliente, mas que você possa proporcionar a ele um serviço de qualidade especializado. E é essa a grande diferença de uma prestação preventiva de qualidade para uma prestação preventiva sem qualidade. É justamente esse conhecimento, essa especialização. Bom, traçados essas primeiras diretrizes sobre o que é a advocacia preventiva, eu queria agora aproveitar esse gancho da especialização do estudo e puxar a nossa conversa para o nosso segundo tópico, que é justamente a questão da elaboração dos contratos. Por favor, fiquem plenamente à vontade para me interromper. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, por favor, fiquem à vontade. E aí, sim. Mariana, só aproveitar que você deu a brecha de poder te interromper. Claro, pode. Antes de ir para o segundo tópico, uma dúvida aí, mas assim, voltada até para nós, jovens advogados. É possível, no caso, assim, se especializar única e exclusivamente no nicho da advocacia preventiva e ter um escritório especializado nisso? Sim, com certeza. É assim, como eu disse, o maior desafio que eu vejo, Ricardo, dessa especificidade é que nós mesmos, advogados, temos muita reticência ainda com isso, né? Então, mesmo agora, já
puxando para outros métodos alternativos de resolução de conflito, para mediação. Nós mesmos temos muitos pés atrás com essa questão da mediação. Mas a atuação na área de compliance, nós temos grandes escritórios em São Paulo, inclusive, grandes escritórios, grandes bancas de advogados, que focam a sua atuação justamente nessa esfera de compliance. Aí, o que esses escritórios terão de diferencial? Lembra que eu falei de afunilar o conteúdo? Lá eles vão ter um advogado trabalhista, eles vão ter um advogado tributarista, eles vão ter um advogado civilista, e aí, para o cliente, a contratação é de um só, mas o escritório fornece uma atuação muito mais ampla, né? Essa talvez seja uma dificuldade que nós tenhamos como jovens advogados e sozinhos, sem um grande escritório por trás, sem uma grande bancada por trás. Então, o que eu vejo é que essa é uma construção. Não dá para você acabar a faculdade e dizer, bom, ótimo, sou uma advogada, vou atuar na área preventiva e ponto final, acabou. Eu acho isso, sendo sincera, eu acho muito difícil, mas eu acho que essa é uma construção, é algo que a gente precisa trazer. Eventualmente, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, mas, nossa, especialmente uma amiga me vem à mente, ela diz assim, mas eu odeio essa questão do contencioso. Eu não gosto de prazo, eu não gosto de fazer processo. E aí ela sempre conversa comigo, eu digo, mas calma, você constrói isso para você. Vai construindo, porque é uma necessidade. Agora mais, eu digo assim, na pandemia, mais ainda nós estamos enxergando essa necessidade. Não adianta entrar com um processo porque descumpriu o contrato, pura e simplesmente, hein, gente, por favor, entendam isso com as devidas ressalvas. Mas não adianta a gente entrar pura e simplesmente com o processo, porque a outra parte não tem como cumprir. Você vai executar lá. Ah, executei, não quero nem saber. Eu tenho esse direito, eu quero executar o contrato. Você vai executar, não vai ser cumprido, não tem bens. Então, você vai ter que sentar, você vai ter que, muitas vezes, rever. E o próprio Poder Judiciário já se colocou, né, Ricardo, no sentido de dizer, ó, não adianta alegar, não vou cumprir, eu quero que cumpra. Vai ter que sentar e conversar, em linhas gerais, né? Então, aí é uma ótima oportunidade da gente, a gente precisa nesses conflitos, nesses problemas, enxergar as possibilidades e aí sim nos utilizarmos dessa atuação que eventualmente a gente goste, que eventualmente a gente tenha esse dom, né, se eu posso chamar assim. Então, eu acho que sim, é possível que tenhamos escritórios unicamente voltados para essa atuação preventiva. Acho também que nós, assim que a gente recém se forma na faculdade, a gente não vai conseguir, eventualmente, um escritório só nosso, já especializado nisso, mas eu acho que é uma construção, e eu acho que é o futuro. Eu acho que cada vez mais vai ficar caro entrar com o processo, cada vez mais, e eu acho que a gente tem espaço. Muita gente diz, mas peraí, se começar a fazer negociação só, a gente não vai ganhar honorários, a gente não vai ter espaço para atuar. Eu já discordo, eu acho que a gente consegue, o processo nunca vai deixar de existir. O nosso Estado é o maior litigante de todos, e ele não vai deixar de litigar, né? Infelizmente ou felizmente, não sei. Então, assim, o processo não vai deixar de existir. Só que, às vezes, é uma forma de você, sim, ganhar os seus honorários de uma forma mais rápida e que traga para o cliente, o que eu acho que é um dos pontos mais importantes, claro que depois dos nossos honorários, né? Tô brincando, mas que é um dos pontos super importantes, que é a satisfação do cliente, né? Tem uma máxima que diz, um cliente satisfeito vai te recomendar para 3 pessoas. Agora, um cliente insatisfeito, ele vai falar mal de você para 10. Né? Então, eu acho que essa advocacia preventiva, ela proporciona justamente essa tranquilidade de, puxa, eu consegui. Eu falo muitas vezes para os meus clientes, eu tenho uma postura muito conciliativa, e eu falo para os meus clientes assim, olha, a conciliação, ou a mediação, enfim, a negociação de forma geral, ela é uma possibilidade de você colocar o que você quer no papel. O juiz, por mais diligente que ele seja, por mais cuidadoso que ele seja, vai ter lá na vara dele 10.000 processos. Entram 300 petições por dia. Hoje eu participei aqui da correção da 6ª Vara Civil, entram 300 petições por dia para 12 funcionários. Entendeu?
Então, assim, é uma coisa... Ninguém vai conseguir, não há humano que consiga, e nem robô que consiga, analisar tudo isso com o critério, a cautela, os mínimos detalhes, que só você e só a outra parte envolvida, ou as outras partes envolvidas, sabem, né? Então, eu acho que esse, sim, é um nicho a ser explorado, acho que dá para fazer, sim, mas acho que a gente tem que se programar e, assim, se é esse o seu foco, conduzir toda a sua atuação e os seus estudos para isso, né? Não sei se te respondi aí, mas... Sim, sim, muito bem. Muito Agora sim, obrigado. imagina que isso. Agora sim, vamos para o segundo tópico que eu havia separado aqui para a nossa conversa, que é a elaboração dos contratos. Então, vocês puderam perceber que os contratos não deixam de ser um ramo, né, da advocacia preventiva, uma perninha ali da advocacia preventiva, que vem totalmente ligado, Ricardo, ao que a gente estava conversando agora. Né? No contrato, é a sua oportunidade de colocar ali todas as suas vontades. E aqui, gente, eu não estou falando assim, mas o que essa louca está dizendo? O que eu vou colocar de vontade num contrato? De vontade pessoal? Não, não é isso. É vontade para aquele negócio, as coisas que você planejou para aquele negócio. Né? A temática dos contratos, ela é muito importante, gente, porque a gente faz contrato todos os dias. Quando você acorda cedo, vai fazer o seu passeio na orla, vai comprar um pão, você celebrou um contrato. Quando você vai... empresta o carro para alguém e ir até o fórum, sei lá, você fez um contrato de comodato verbal, e assim por diante. Quando a gente baixa um aplicativo no nosso celular, fizemos um contrato agora digital, que é outro tema que daria para a gente trabalhar numa palestra inteira sobre ele, né? Então, a gente faz contrato todos os dias sem perceber. E aí a importância, por isso que eu disse, às vezes a gente despreza esse assunto, mas a gente deveria se atentar muito a ele. O professor Arnold Wald, ele diz assim: poucos institutos sobreviveram por tanto tempo e se desenvolveram sobre formas tão diversas quanto o contrato, que se adaptou a sociedades com estruturas e escalas de valores tão distintas quanto as que existiam na antiguidade, na Idade Média, no mundo capitalista e no próprio regime comunista. Então, vejam só a importância que é celebrarmos um contrato. Por isso que eu insisto aqui que vocês se atentem a isso. Então, vejam só, eu posso afirmar para vocês com tranquilidade que são os contratos, esses verbais, informais, que a gente celebra todos os dias, que fazem a riqueza e o patrimônio, e vou falar no nosso país, vou me restringir aqui, mas é no mundo inteiro, que fazem o patrimônio circular. É através da compra, né, da venda, do empréstimo, da cobrança e assim por diante. Tudo isso é baseado em um contrato. O próprio casamento, como falei para vocês, não deixa de ser um negócio jurídico específico da área de família, né? Então, daí a importância. E esses contratos, eles são balizados, basicamente, por 3 principais princípios que eu listei. Não são só esses princípios, mas é que aí a gente teria que ir para uma aula de direito contratual, que não é o meu objetivo é trazer alguns pontos aqui para que a gente possa discutir, né? E os 3 principais princípios que eu listei são autonomia privada, função social, que vão permitir e que vão autorizar que a gente faça, né, e celebre esse contrato, e a boa-fé objetiva, que tem que estar presente antes, durante e depois da celebração dos contratos. Então, a autonomia privada, ela vai ser um dos pilares, lembrem lá da faculdade, quando nós estudamos a escada pontiana, né? A existência, a validade e a eficácia dos negócios jurídicos que a gente celebra. A autonomia privada, ela vai se manifestar por meio da manifestação da vontade válida, né? Eu quero celebrar. Então, não existe contrato se não tiver manifestação de vontade. A função social, ela trouxe todo um repensar na ótica dos contratos. Ela modificou o panorama de como esses contratos são celebrados, quais são as validades, quais são as invalidades. Está lá no artigo 421 do Código Civil, que vai dizer:
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social. Mas o que é isso, Mariana? Eu não entendi. O que é função social? A função social ela vai ser uma baliza do contrato. Ela vai dizer assim, olha, você tem autonomia, você pode celebrar um contrato da forma que você bem entender, mas você, como contratante, terá que respeitar algumas questões tais como meio ambiente, a vida, o trabalho, segurança, direitos e garantias individuais previstos na nossa Constituição e garantidos por ela. Então, a função social, ela é essa baliza. Quer dizer, você pode celebrar sobre aquele conteúdo que você desejar, mas a baliza que você vai ter que fazer é justamente pela função social. E, por fim, a boa-fé objetiva, que aqui eu vou me utilizar da fala da professora Gisele Deronaca, que ela vai dizer assim, a boa-fé objetiva é uma verdadeira ostentação de lealdade contratual, um comportamento comum ao homem médio, ao padrão jurídico standard. O que é isso? Você tem que manter as boas intenções da celebração daquele contrato nas negociações prévias, ao longo do contrato, do cumprimento do contrato, e mesmo depois dele. E isso é importantíssimo, gente. Essa baliza é importantíssima. E agora, saindo dessa parte teórica mais profunda, vamos para a questão da parte prática. Quer dizer, Mariana, quais conselhos que você poderia dar para a gente no momento de celebrar um contrato? O que é mais importante, assim, o que eu tenho que saber para celebrar um contrato bem feito? E aqui, o último destaque que eu faço, antes de ir para essas sugestões que eu elenquei aqui, que é uma coisa que eu sempre falo também. O contrato, a gente despreza ele quando vai fazer, tá bom, vou pegar aqui um modelo qualquer e vou fazer. Só que o grande problema dele é que ele não vai dar problema agora. O contrato vai te trazer um problema daqui a 5, daqui a 10 anos. Quando a gente não souber mais quais eram as bases que nós celebramos. Quando você, advogado, não lembrar mais quais eram as ansiedades, os temores do seu cliente. Ou quando você ainda nem for mais advogado daquele cliente. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter quando formos efetivamente tratar de um contrato. O primeiro conselho que eu digo a vocês é: entendam a regra de negócio do cliente. Quer dizer, quais são as necessidades que realmente ele possui? O que ele precisa? Essa sensibilidade, gente, que vai trazer o diferencial para o advogado. Então, meu conselho é: absorva o máximo de informações sobre a regra de negócio do seu cliente. O que ele faz, o que ele espera, por que ele está celebrando esse contrato, aonde ele quer chegar. E aí você vai conseguir imaginar quais são os problemas que ele vai ter. Além disso, o segundo conselho que eu poderia dar para vocês é: sejam claros e objetivos. Não é hora de encher linguiça, não é hora de trazer juridiquês, palavras difíceis, aqueles parágrafos de 20 linhas, sabe, que a gente gosta de fazer às vezes. Não é hora, no contrato não é hora de fazer isso. Tem que ser objetivo, claro. Se você precisar, você cria tópicos, cria parágrafos, enfim, mas traga de uma forma objetiva, que o seu cliente, o leigo, consiga ler e entender e conduzir a rotina dele a partir dali. O contrato, por isso, é uma arte, né? Você fazer um contrato bem feito, você se dedica para aquilo, é uma arte mesmo. Além disso, atenção, quando vocês forem redigir as cláusulas, leiam, releiam, peçam para alguém ler, peçam para um colega ler, porque a nossa leitura fica viciada, né? Aqui, qualquer vírgula pode mudar a direção e o rumo, né? Aquelas brincadeirinhas que a gente faz com a vírgula, que mata alguém, depois desmata alguém, dependendo de onde você põe a vírgula, é isso aqui. E, por fim, organização. Então, entenda a regra, seja claro e objetivo na sua escrita, tenha atenção e organize de forma lógica aquele contrato, reúna informações iguais no mesmo capítulo, por exemplo, na mesma cláusula, né? E, obviamente, não se esqueça de agente capaz, objeto lícito, possível, determinável ou determinado, e a forma, né? Se a lei exigir uma forma, por favor, cumpram. Por isso que é preciso estudo.
Além disso, a parte agora mais importante para o cliente, como é que vai fazer o pagamento? E se não fizer? Tem cláusula penal? Vai colocar multa? Você colocou alguma garantia para poder, se aquele problema, aquele contrato der errado, você conseguir utilizar da garantia? Um exemplo para vocês que eu posso trazer. Um contrato de compra. Lembra que eu falei para vocês, o compra e venda de imóvel sempre vai envolver o risco. Mas dependendo do tipo da compra e venda, o risco é ainda maior. E aí uma sugestão que eu dou para vocês aqui é, você está comprando um imóvel, você vai fazer um loteamento, um grande imóvel, então. Provavelmente esse imóvel vai estar cheio de rolo que você, advogado, vai ter que resolver. Peça uma garantia daquele que vende. Então, esse imóvel, perfeito, ele está cheio de problema, o risco é tolerável para o meu cliente, eu vou comprar mesmo assim, mas me dá outro imóvel em garantia, que seja com menos rolo. Porque se der problema, eu não vou ter o dinheiro de volta. Vocês concordam comigo? A pessoa vendeu o imóvel, são 10 herdeiros. Você vendeu lá, cada um pegou 100 mil. Você acha que você vai conseguir pegar esses 100 mil de volta dos herdeiros? Não vai. Então, bota uma garantia. Eventualmente, isso seja a tranquilidade que você vai trazer para você e para o seu cliente. Faça uma cláusula penal, quer dizer, aqui a maior dificuldade que eu vejo é conseguir antever situações. É um exercício que vocês têm que se forçar a fazer. E quanto mais vocês fizerem, mais situações vocês vão conseguir antever, né? E aí, essas situações todas entram lá na nossa cláusula penal. Por isso é importante fazer uma cláusula penal bem feita, para que mesmo aquelas situações que você não conseguiu antever, estejam abarcadas, de alguma forma, ainda que indireta, pela sua cláusula penal. E agora, vamos para a terceira parte que eu separei para vocês, que aí eu quero, sim, ouvi-los e podermos discutir mais questões sobre contratos, a questão dos contratos de honorários advocatícios. Mariana, o que a gente faz? Socorro! Então, gente, os honorários advocatícios, eles serão o elo que você, advogado, tem com o seu cliente. Aí, aquela máxima que eu falei para vocês, né, que em casa de ferreiro, espeta de pau, não pode existir, pelo amor de Deus. Eu vejo tanto isso, vocês não têm ideia. Ah, eu fiz. Ah, mas e o contrato? O que você colocou? Ah, não, eu não fiz contrato. A gente combinou que ele ia me pagar e que no fim ele ia me pagar tanto. Pelo amor de Deus, eu trouxe aqui o que acontece nesses casos, mas não é, de forma alguma, o indicado para que vocês façam. Então, primeiro ponto, delimite muito bem delimitado o objeto. O contrato foi celebrado para ingressar com qual ação? Em face de quem? Aonde? Qual é a jurisdição? Qual é a comarca que você vai entrar com esse processo, se você tiver que entrar? Qual é a competência, né? E assim por diante. Além disso, estabeleça quantos e quais recursos estão abrangidos no seu contrato. Como assim, Mariana? Não entendi nada. Não é só apelação depois? Absolutamente não. Vocês, estudiosos aí do processo civil, sabem que nós temos uma decisão interlocutória que nega uma situação que a gente tenha pedido. Eu vou ter que entrar com um agravo de instrumento. O agravo de instrumento você vai cobrar ou não vai cobrar? Depois do agravo de instrumento, se ele for negado, você vai ter que interpor um agravo interno. Depois, eventualmente, um recurso especial. Depois você tem agravo e recurso especial. E assim podemos ficar aqui a noite inteira só elencando recursos que vocês terão que fazer eventualmente. Isso está incluído no seu preço? Quantos? Quais? Ah, não. Embargo de declaração eu não cobro. Beleza. Ou agravo de instrumento eu não cobro, mas daqui para frente todo o resto eu cobro. Além disso, gente, a gente está falando assim, teve uma decisão interlocutória negada. E se você tem uma outra ao longo do processo negada, esse outro agravo interno, esse outro recurso especial, tudo isso está abarcado ou não? Coloquem, então, quais e quantos recursos serão abarcados no seu processo, no seu contrato ou não. Como é que faz a rescisão contratual? Como é que fica a remuneração? Vai ter multa?
Ele tem que te mandar uma carta, ele chega lá e simplesmente diz, não, você não é mais meu advogado, eu não vou te pagar mais. Como é que funciona a rescisão? E se você, advogado, é quem quer rescindir com ele, como é que você faz? O que você precisa fazer para se liberar daquele cliente? Outro ponto, custas processuais. Quem vai arcar com as custas? É você que arca com as custas? Temos lá, 4% de recolhimento na apelação. É você que vai desembolsar esse preço e depois ele vai te pagar? Quando você receber o valor que ele tem para receber, você vai poder reter uma parte desse valor para você e transportar para ele o restante? Para depois você não sofrer um processo ético lá na OAB, né? Então, tudo isso precisa estar aí. Qual o prazo ele tem para te pagar? Qual o prazo ele tem para te mandar o comprovante? Porque nós trabalhamos com prazos que se você não cumprir, acabou o próprio direito do cliente. Depois ainda você toma uma ação de indenização por isso. Então, tenha tudo isso previamente delimitado. Ainda, inadimplemento. Você colocou cláusula penal, que a gente acabou de falar lá no contrato, você colocou cláusula penal no seu contrato de honorários? Você colocou correção monetária? Porque, gente, hoje em dia, o nosso dinheiro desvaloriza muito rápido, né? Ainda mais com essa inflação que nós estamos tendo. Então, assim, o que você combinou com ele lá? Olha, você vai me pagando em 10 vezes. O 10º mês, aquele R$1.000 por mês, o 10º mês já não é o mesmo R$1.000 que você recebeu há 10 meses atrás. Ou ainda, não, você me paga 10 mil, né? Chutando aqui o valor, no final. Pronto, o processo levou 4 anos. Ele vai te pagar os 4 mil depois de 4 anos, você não compra a mesma coisa que você comprava 4 anos atrás. Então, qual é o índice de correção monetária que você vai usar? Você vai corrigir como, né? Ainda, outro ponto que eu posso levantar para vocês. Como é que ficam as atividades acessórias? Quer dizer, você vai tirar, como é que fala? Certidões para ele? O custo a gente já colocou, mas você vai tirar certidões para ele? Você vai cobrar a questão do deslocamento, sim ou não? Quanto você vai cobrar? Tudo isso precisa estar lá. Qual é o prazo de validade do seu contrato? O cliente pode te ligar à vontade, tem reuniões limitadas ou não, você vai ter que delimitar, isso vai estar no contrato ou não? Todos esses são pontos importantíssimos para que você estipule. E ainda, gente, os honorários ad êxitum, que são aqueles que a gente só vai receber com a sentença, como é que ele vai te pagar? Saiu a sentença, ele tem que te pagar? Saiu o levantamento, você levanta e transfere para ele? Em quanto tempo você transfere para ele? Porque advogado não pode reter valor de cliente, né? Então, como que isso vai funcionar? E ainda, mais um ponto que eu acho importantíssimo, que também daria tema, doutor Ricardo, para uma palestra só disso, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí, inclusive, para nós. Mas, Mariana, Lei Geral de Proteção de Dados, eu advogo sozinha, acabei de me informar, o que você está falando disso para mim? Exatamente. Até você que advoga sozinho precisa adequar o seu contrato de honorários para a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque você vai ter informações sensíveis dos seus clientes ali, né? Você vai ter dados, às vezes, de movimentação bancária, tudo isso precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. E mais, você já começa mostrando para o seu cliente que você está atualizado, que você está preparado e que as informações deles estão seguras com você. E, por fim, para não me alongar muito mais, já estou aqui falando há 1 hora, que nem uma louca, é importante que a gente diferencie e que vocês saibam diferenciar e que vocês saibam levar isso para os clientes de vocês, que é o seguinte: honorários contratuais são uma coisa, honorários de sucumbência são outra. Então, eu posso ter honorários contratuais iniciais, honorários contratuais finais. Então, você vai me pagar um valor agora, você me contratou agora. Ana Paula acabou de me contratar, tá bom, Ana? Você me contratou, eu vou te cobrar um valor agora para entrar com o processo para você. Mas eu também tenho um valor ao final, que você vai me pagar com a sentença, tá bom? E por ter ganho o seu processo, eu terei direito, e isso não é a Mariana que está dizendo, é o nosso estatuto da OAB lá no artigo 23, que vai dizer os honorários de sucumbência, que são aqueles honorários que a outra parte vai pagar para mim, pertencem a mim, são meus, não é do cliente. Muito cliente não entende isso, mas vai dizer assim, não, peraí, Mariana, eu já te paguei
2 vezes, eu te paguei no começo, eu te paguei no final, e ainda você quer pegar mais uma... Ô, advogado ganha bem, hein? Né? É isso que a gente ouve. Então, é importante deixar isso claro para o cliente desde o início, tá bom? E aí, a solução final, agora sim, já encerrando a minha fala, que eu disse a vocês, e quando eu, Mariana, fiz uma caca, não fiz contrato, agora o cliente não quer me pagar, o que eu faço? Você vai ter que entrar com um processo, ou então se habilitar naquele processo, mas enfim, você vai ter que contar com uma intervenção judicial para que o juiz da causa fixe o valor dos seus honorários de acordo com a OAB e com a quantidade de ações que você executou. E isso é uma verdadeira bomba. Não contem com isso. Você se torna, de novo agora, você se torna o cliente do judiciário. Né? Vai ter que ficar na mão de um processo, na mão de um juiz, para dizer quanto vale o seu trabalho. E não tem ninguém melhor do que você, que passou 5 anos na faculdade, fez uma especialização, eventualmente mais de uma especialização, fez uma série de cursos, está aqui hoje, nessa quinta-feira, me ouvindo falar, para saber quanto é que você custa, quanto é que o seu tempo custa. A gente trabalha com serviço, e é difícil valorizar em serviço. Produto, você está vendo ali, você comprou a água está ali na sua frente, você está vendo, você vai consumir e acabou. O serviço, não. E, geralmente, como os processos são demorados, a não ser que vocês sigam o meu conselho e vão para a advocacia preventiva, os processos são demorados. Você vai passar 3 anos trabalhando para receber lá no fim, né? Então, ninguém melhor que nós mesmos para saber quanto é que custa a nossa hora. Então, esse era o conteúdo, basicamente, que eu tinha separado para a gente poder conversar. Eu quero ouvi-los, quero ouvir o que vocês pensam, o que vocês acham. E se o doutor Ricardo me permitir, mais um minutinho só, eu queria fazer uma fala, já que nós estamos numa semana da Jovem Advocacia, eu queria trazer, num ano, né, tão turbulento como foi esse que nós estamos vivendo, eu acho que ninguém nunca imaginou, eu estava conversando com o pessoal antes da gente começar a palestra, que quando tudo começou, eu sou presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de Campinas, e a gente tinha vários eventos programados, e o pessoal me perguntou assim, mas Mariana, o que a gente faz com esses eventos? A gente remarca, cancela? Eu falei, não, gente, nós vamos ficar 15 dias em casa só, depois acabou esse coronavírus e tudo vai voltar. E nós estamos aqui até agora. Então, assim, nesse ano turbulento, né, eu queria deixar uma mensagem para vocês e também para aqueles advogados que já não são tão jovens assim, mas que estão aqui nos prestigiando nessa noite, para ver se eu consigo trazer um pouquinho de leveza e de esperança para esses tempos sombrios que a gente passa. Então, para finalizar agora de verdade, né, a minha fala, se eu pudesse trazer alguns conselhos para vocês, eu diria: tenham sonhos, sonhem grande. A advocacia é maravilhosa, gente. Ela nos traz as mais diversas oportunidades diariamente. Não tem profissão tão dinâmica como a do advogado. Por isso, coloquem paixão e dedicação em tudo que vocês fizerem. Saibam, lembrem, gravem, tatuem isso. Há espaço para todo mundo. Todo mundo vai conseguir, se fizer com dedicação, com ética, com empenho. Tem espaço na advocacia para todo mundo, tem milhares de áreas que a gente pode atuar. Então, trabalhem com orgulho, trabalhem com responsabilidade. Nós estamos mexendo com os direitos dos outros. Se a gente não fizer algo, aquela pessoa não vai mais poder discutir aquela ação. Então, eles confiaram a nós para podermos seguir com aquela demanda. Lembrem-se, portanto, nós trabalhamos com vidas e trabalhamos com os direitos das pessoas, e esse é um importantíssimo ofício. Por isso, honrem o juramento que nós fizemos quando pegamos a nossa vermelhinha. Sejam honestos, sejam críticos com as opiniões, com as coisas que vocês ouvem. Nós temos uma responsabilidade extra por sermos advogados. Reconheçam a sua posição no mercado. Nós não estamos abaixo de juiz, nós não estamos abaixo de promotores, nós somos operadores do direito, tanto quanto eles. E, acima de tudo, tenham humildade para perguntar para um colega, tenham humildade para estudar, tenham humildade para dizer, eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu vou te trazer uma resposta. Isso não é vergonha nenhuma, ao contrário.
E é isso, muita sorte, muita saúde para vocês. Obrigada mais uma vez, doutor Ricardo, doutora Morgana, doutor Gonçalves também. Olha, falei errado. O doutor Gonçalo também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, ainda que virtualmente. Como falei, eu prefiro esse contato humano, preferia muitas vezes estar aí, mas espero que tudo isso passe e que a gente possa se ver novamente. Um abraço enorme a vocês e agora eu espero as considerações de vocês sobre essa temática tão instigante. Doutora Mariana, nós temos pergunta aqui no chat do doutor Marcelo Ataíde Garcia. Pode abrir o microfone, doutor Marcelo. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde a todos os presentes. Doutora Mariana, no seu ponto de vista, quais são os principais desafios do direito contratual diante da globalização? Olha, eu acho que mais ainda, né, doutor? Mais ainda com a globalização, mais o direito contratual fica... ele assume essa postura de importância, né? Às vezes, então, vamos imaginar o seguinte, nós estamos fazendo um contrato digital com uma pessoa do outro lado do mundo. Nossa, Mariana, mas eu nunca faria isso. Entendi, quando você compra no site lá da China, é exatamente isso que você está fazendo, é um contrato digital com alguém do outro lado do mundo, né? A diferença é que esse vai ser um contrato de consumo, um contrato de adesão, e não especificamente você atuando como advogado e celebrando um contrato. Então, o que eu acho, doutor Marcelo, eventualmente, se você... É aquilo que eu falei, para fazer um contrato, você precisa entender a regra de negócio do seu cliente. Se você entende a regra de contrato do seu cliente, então já estamos assim muito avançados na situação. Além disso, vamos imaginar o seguinte: mas eu não tenho... Qual legislação nós vamos aplicar em caso de descumprimento? É um contrato paritário, né? Qual legislação nós vamos aplicar? Puxa, Mariana, eu não sei qual é a legislação de lá, do outro contratante. Bom, então agora é a hora de praticar a humildade que eu falei para vocês e de ou fazerem conexão com o advogado lá para entenderem as regras de lá, ou efetivamente aqueles que tiverem disponibilidade e acesso estudarem efetivamente as regras de lá, para que você possa incorporar isso no contrato, trazendo a segurança jurídica necessária para esse tipo de situação. Então eu vejo que a globalização ela só referenda a importância de você fazer um bom contrato e de você entender a regra do negócio. Eu não sei se a sua pergunta, doutor Marcelo, foi nessa ótica, mas, por favor, me corrija ou me complemente aqui, se for necessário. Foi exatamente nessa ótica, porque esse tipo de relação internacional hoje faz parte do nosso cotidiano, seja no mundo corporativo ou no âmbito da pessoa física, né? Uhum. Muito cada vez mais comum, né? Como a doutora exemplificou, você entrar num site aí no AliExpress e fazer uma compra na China, né? E nesse momento você está definindo uma relação contratual, né? E foi exatamente nesse aspecto que eu perguntei. E a senhora se saiu muito bem, parabéns. Muito obrigada. Doutora Mariana, nós temos mais uma pergunta aqui no chat, da doutora Isabela de Lazari. Ela, primeiramente, coloca, foi uma aula perfeita, de fato, eu duplico esse comentário, de fato foi. Aí ela coloca assim, que ela está se formando agora e que durante toda a graduação ela sempre se interessou mais pela prevenção do que pelo contencioso, mas não se dedicou muito ao assunto durante a faculdade, e que agora formada ela gostaria de se debruçar mais sobre isso. Se a senhora indica alguma obra para iniciar os estudos a respeito de contratos e especialmente a advocacia preventiva, ou alguma dica de por onde pode começar, quais as principais questões a respeito, a construção teórica dessa advocacia preventiva
para quem está literalmente deixando a faculdade agora. Perfeito. Então, primeiro, Isabela, né? Isso. Parabéns, Isabela, por ter terminado a faculdade e estar aqui conosco. Não estou te vendo, não sei se você está com a câmera ligada ou não. Olha, vai depender porque, assim, essa questão da advocacia preventiva, ela tem, como eu disse para vocês, uma série de aplicações. Então, vamos imaginar, você gostou da parte contratual? Eu te recomendo Como Chegar ao Sim, do William Ury, que é lá, é um estudo lá feito em Harvard, né, que traz regras de negociação. Mas se você gostou da parte contratual, então o negócio é focar em doutrinas contratuais. Depois, se vocês, não sei se você tem acesso, então eu passo minhas redes sociais, enfim. Você me procura, eu te passo uma lista, assim, tem a questão da mediação, tem a questão pré-contratual, da parte pré-contratual, então que é isso, né, se preparar para uma negociação, porque isso eu acho fantástico, esse livro traz isso. Mais do que... ele começa o livro trazendo um exemplo que era o seguinte, uma empresa comprou uma gleba onde diversos trabalhadores se uniam para fazer o arrendamento daquela área e eles plantavam. A empresa comprou e falou assim, olha, agora vocês têm que sair daí. Não, mas a gente tem que plantar... Não, eu não quero saber, no meu contrato estava aqui, vocês iam sair, tchau, quero que vocês saiam. E aí isso chegou até ele. E aí ele, entendendo, por isso que eu digo assim, qual é o real interesse, o que está por trás daquele desejo do seu cliente, né? E essa eu acho que é a pergunta de 1 milhão do advogado, né? O que está por trás do que ele está falando? E aí ele começou a ouvir, então a praticar essa escutativa de tentar entender o que estava sendo discutido ali. E ele falou assim para essa empresa que comprou, quando você começa a construir nesse terreno? Daqui a 4 meses, sei lá, daqui a 6 meses, tá? E aí perguntou para aqueles trabalhadores, daqui a quanto tempo vocês vão colher o que vocês plantaram aqui? Ah, nós vamos colher em 4 meses. Certo, então você só vai começar a construir daqui a 6 meses. E vocês plantaram e vão colher tudo isso daqui a 4 meses. Então vocês já perceberam? Eles estavam falando a mesma língua, só que eles estavam fixados em polos opostos, no sentido de eu preciso litigar, eu preciso que ele saia, eu comprei, é meu, tchau. Que se esqueceram de que eles não iam usar aquele imóvel por 6 meses e ainda podiam fazer a renda, porque o valor do arrendamento que era pago para o antigo proprietário agora podia ser pago para ele. E em 4 meses, não em 6, que era o que eles precisavam, o terreno já ia estar desocupado. Isso é negociação. Então, Isabela, eu acho assim que esse é um ótimo caminho para você começar, para você se analisar e ver qual é a área que você gosta. Nós temos também a questão do compliance, que está aí bombando, tem diversos cursos, e mais do que isso, talvez você identificar qual a área que você mais se identifica dentro do direito. Que eu poderia puxar a sardinha e falar direito civil, mas dentro do próprio direito civil, a gente tem tantas outras, né, tantas áreas dentro do direito civil que você pode, eventualmente, ter uma proximidade maior, porque é aquilo que eu falei, o contrato, ele vai se ligar com outros. Então, eu estou falando de contrato, mas estou dizendo direito imobiliário. Eu estou falando de contrato, mas estou falando de agronegócio. Eu estou falando de contrato, mas estou falando de, sei lá, qualquer outra matéria que se conecte. Então, talvez identificar essas 2 matérias que você mais gosta e aí sim focar os seus estudos. Depois, Ricardo, se eu puder, eu mando aqui no chat o meu Instagram, o meu Facebook, e aí você me procura, eu te faço uma lista de livros que você pode começar os seus estudos aí. Sim, muito importante, sim, doutora Mariana. Pode divulgar, assim, aqui no chat para o pessoal buscar, né? Porque eu sou um que vou querer essa lista. Claro, ó, com certeza. É muito interessante. Eu acho que nessa ótica, teve um comentário aqui no chat do Dr. Daniel, que ele é o presidente da Comissão de Conciliação e Arbitragem aqui da OAB de Praia Grande, e ele coloca... Ai, que responsabilidade, hein, doutor Daniel? Basicamente, no sentido da palestra da doutora. Coloca assim, parabéns, doutora, muito coerente a questão da advocacia preventiva. Os
os colegas conseguissem perceber a importância dos métodos adequados de solução de conflitos, em especial a conciliação, mediação e arbitragem, e se deixassem aprender técnicas de negociação, tão imprescindível quanto conhecer o direito objetivo e processual. Que vai de encontro ao que a doutora colocou na... Assina embaixo. Eu achei interessante, mas aproveitando, Claro. que eu particularmente tive uma situação que eu fiquei em saia justa no começo da minha advocacia, justamente com os honorários sucumbenciais, né? Porque é difícil você fazer uma pessoa leiga, né, o cliente, entender a diferenciação de uma coisa para outra, né? E eu fiquei numa saia justa no sentido de que nós entramos com o processo. Ao final do processo veio uma sentença favorável e após a sentença a parte contrária nos procurou para fazer uma composição e tal, e eu, na minha inexperiência, na hora de passar, né, a proposta da parte contrária para eles, né, não soube, assim, não tive a sensibilidade e acabei, né, num primeiro momento falando assim, olha, eles vão pagar X, desse X tanto, vocês vão receber tanto. Uhum. Né? Porque o outro honorários sucumbenciais do escritório. E aí foi a primeira coisa que veio. Não, mas eu já paguei seus honorários, por que eu vou ter que pagar de novo? Tá Então, mas não é tirando você que está pagando, é a parte contrária. Né? Não, mas não sei o quê, porque eu tenho que receber mais do que o que eles estão oferecendo e ainda vou ter que pagar mais para você e tudo mais. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o contrato, tá? Vamos ler o contrato de novo, tá dizendo para vocês entenderem, eu vou colocar numa tabelinha para tentar explicar, e aí, graças a Deus, eu consegui fazer com que eles entendessem, mas a primeira chibatada foi justamente isso. Não, mas eu já paguei tanto, não vou pagar mais para você. Tá me querendo ganhar tanto dinheiro assim, né? Tá fácil, né? Então, eu acho que é de suma importância a questão da gente, quando fizer o contrato de honorários com o cliente, grifar, colocar florzinha, colocar neon, colocar para mostrar e já explicar, falar assim, ó, a rúbrica, você vai dar uma rúbrica especial na cláusula dos honorários sucumbenciais, porque para mostrar que você entendeu. Exatamente. É bem complicado, principalmente para os jovens advogados que às vezes não têm o tato, a experiência de conversar com o cliente, né, porque a gente às vezes vê um advogado mais experiente, né, que a gente às vezes até brinca, assim, pô, eu estou no meu escritório, cada 10 clientes que eu atendo, eu consigo fechar com um, né? O advogado experiente, cada 10 clientes que entra, ele fecha com 11, né? Porque ele tem o tato, tem a fala de conversar que às vezes a gente não tem, né? Então, para nós, jovens advogados, o contrato mais assim, claro e para você explicar para o cliente melhor, né? Uma coisa que eu percebo é que, assim, a gente não aprende, né, a cobrar na faculdade, a gente não aprende a própria negociação que eu estava falando aqui para a Isabela, a gente precisa aprender isso, né? Porque a gente não sabe, aí fica aquela, puxa, ai, nossa, eu vou cobrar. Aí é verdade, né? É caro. Mas para pensar, assim, qual o custo da sua estrutura? Eu lembro muito disso, assim, eu sempre ficava, nossa, mas isso é fácil para eu fazer. Aí eu parei para refletir e comecei a... Meu marido sempre me falava isso também, ele dizia assim, peraí, é fácil para você, porque você estudou que nem uma doida. Se pega qualquer outro advogado iniciante, por exemplo, ele vai saber tão fácil isso? Não. Então, isso tem que ter custo, isso tem que refletir no custo, porque você vai resolver de uma forma rápida, fácil para ele, né? Uma prática que eu adotei, assim, no meu dia a dia, eu sentamos lá, fechamos o contrato, eu leio o contrato com o cliente. Falo, ó, tá aqui o meu contrato e eu vou te explicar o que significa isso. Mas você vai me cobrar pela ação? Vou, porque assim, aqui é a minha atuação. Aqui nessa minha primeira consulta que é cobrada, eu vou te dar a estratégia, eu vou te dar a resposta. Com isso, você pega a minha resposta, leva para outra pessoa, você se resolve.
Então, é por isso que eu cobro, porque eu estou te passando conteúdo. E conteúdo custa, né? Então, assim, mas eu sento, leio, explico o contrato. Digo, ó, tem honorários aqui, que serão honorários, que você vai... ao final, né? E aí a gente acaba aprendendo com a prática. Eu acho que essa situação que você passou, Ricardo, todo mundo passou já, né? De não saber explicar e depois ficar naquela saia justa de caramba. A gente às vezes até se convence pelo cliente, né? Nossa, caramba, é verdade, já cobrei para entrar, já cobrei no final, ainda estou cobrando de novo. Como eu sou sacana, né? E depois você começa a entender. Eu nunca esqueço, Ricardo, de um caso que aconteceu muito curioso comigo, que uma pessoa virou para mim e falou assim: eu tenho 2 cachorrinhos, que eu sou apaixonado por cachorro. E aí, conversando sobre cachorro, né, com uma outra amiga minha, nossa, mas caríssimo, você cobra isso para entrar com processo? Ah, nossa, meu Deus. Aí eu falei, vamos fazer uma conta rápida. Quanto custa o banho do seu cachorro por mês? Ah, custa, sei lá, tanto. Tá bom. Vamos fazer isso por mês, vezes 3 anos, que é o tempo que vai durar um processo. Pum, ficou maior do que do que o valor dos honorários. Aí eu disse, tá vendo? A pessoa que está lavando o seu cachorro, não estou aqui com absolutamente nenhum preconceito, são só a diferença do serviço que você vê toda hora, do serviço que você não vê, porque vai se prolongar por 3 anos, né? Então, eu disse assim, você está pagando mais por banho e não está achando caro do que você pagaria para mim, que eu vou resolver um problema que está te incomodando, né? Então, isso eu acho que é uma arte que a gente aprende dando essas cacetadas ali mesmo, mas é por isso que é importante a gente ter o contrato bem explicadinho, quer dizer, você se saiu bem porque tinha um contrato de honorários bem feito, né? Foi exatamente isso. Por sorte, estava bem explicadinho o contrato, porque senão ia dar ruim. Aqueles 15% de sucumbência ia por água abaixo. Estamos esperados, né? Temos mais alguma pergunta, doutor Ricardo? Não, no chat não. Tá? Só temos um comentário da doutora Ana Maria Mendonça, que ela coloca exatamente Não está aparecendo. o que a doutora Mariana colocou, que algumas deficiências no curso de Direito são não ensinar a advocacia preventiva, não ensinar a importância da conciliação, não ensinar a ser menos beligerante, não ensinar a cobrar por seu trabalho. Verdade. E aí ela finaliza parabenizando pelo tema que foi abordado. No mais, só isso, Morgana. No chat não temos mais nada. Não? O doutor Marcelo quer fazer mais um comentário aqui. Pois não, por favor. Doutora Mariana, na verdade eu só quero trazer um caso aqui para ilustrar essa questão dos honorários advocatícios de sucumbência. Certa vez eu estava no balcão de uma das varas do Fórum Central, aguardando ser atendido, e enquanto isso tinha um cliente lá, tinha uma parte sendo atendida por um escrevente da vara, e a parte estava extremamente indignada e falava, não, eu já efetuei o pagamento, né, dos honorários, né, agora ele quer me cobrar de novo. E aí a escrevente pegava o processo, realmente, está aqui. Ele já levantou o alvará aqui, já levantou os honorários de sucumbência, é verdade. Não, nós temos que informar o juiz isso aqui, nós temos que mandar notificar o Ministério Público, mandar ofício para a OAB, né? E eu ali do lado, né? Eu virei para funcionário e falei assim, desculpa eu me intrometer, né? Esses honorários que a senhora diz que recebeu, que o advogado recebeu, são os honorários de sucumbência, né? E isso são os honorários de sucumbência. Está aqui, ó, o alvará, ele já levantou. Falei, então, fora isso, a senhora não assinou um contrato de prestação de serviço com o seu advogado? Eu assinei. Sim. E esses honorários do contrato de prestação de serviços, a senhora já pagou?
Não. Então, são esses honorários que o colega aí está cobrando da senhora, né? Esses honorários de sucumbência é a outra parte que está pagando, né? E aí a funcionária chamou a diretora do cartório, né? E aí a diretora do cartório veio conversar comigo, ela falou assim, não, o senhor tem razão, é verdade, não precisa mandar ofício para a OAB, não precisa intimar o Ministério Público, está tudo certo, são os honorários contratuais. Dureza, né, doutor? É dureza, é difícil, né? Eu brinco, eu falo, às vezes eles pensam que a gente vive fazendo fotossíntese, né? É verdade, é verdade. Era só isso, só para trazer um pouquinho de ilustração aí aos comentários. Exatamente. Doutora Jaque, quer falar alguma? Tá com a mãozinha levantada? Pode. Olá, boa noite. Primeiro, me perdoem pela ausência, né? Eu continuei ouvindo a doutora Mariana falar, mas eu tive bastantes intercorrências no escritório hoje. Doutora Mariana, gratidão, a sua palestra foi extremamente didática. Eu acho que o que a senhora falou não é só os jovens advogados que passam, a gente também, no dia a dia. Passei por várias situações que a senhora mencionou, tá bom? Doutor Ricardo, parabéns pela escolha certeira. Meus colegas, prazer em revê-los, tá bom? Eu acho que é uma honra. Então, a minha fala é só para agradecer por a gente ter conseguido fechar o nosso roteiro de palestra com chave de ouro, né? Graças à doutora Morgana, que está sempre com a gente, nosso presidente Gonçalo, nossos colaboradores. Então, doutora Mariana, aqui é uma família. Eu acho que já deu para a senhora sentir. Seja muito bem-vinda à nossa família. Ricardo, arrasou na sua escolha, tá bom? Tamo juntos sempre, meus amigos. Saudade imensa de vocês, tá? E é isso. Muitíssimo obrigada por todas essas palavras que a gente ouviu nesse ciclo maravilhoso de palestra. Morgana, você está extremamente de parabéns. E é isso, sabe, Mari? A gente aqui é uma soma de muita gente colaborando e aí a gente consegue fazer isso aqui, tá bom? Era só para agradecer mesmo a vocês e dizer que vocês a cada dia estão melhor. E eu fico muito feliz com isso, tá bom, meus amigos? Obrigada por tudo e por tanto de todos sempre, tá bom? Valeu, Mari. Obrigada. Eu é que quero agradecer por terem aberto as portas da casa da OAB da Praia Grande para que eu pudesse estar aqui com vocês um pouquinho essa noite. E eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com algumas reflexões, com algumas ponderações para vocês. E, enfim, contem comigo aqui em Campinas também. Somos acho que a OAB é esse espírito, né? É uma grande família. Essa é a importância da gente estar juntos sempre. E eu acho que essa pandemia também nos permitiu refletir justamente sobre isso, né? Como faz falta estarmos juntos daquelas pessoas e quão importante a gente valorizar esses momentos ainda que virtualmente, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Aniversário da palestrante hoje. Hoje é meu aniversário, gente. Estou aqui com vocês, mas é um presente para mim. Parabéns! Gente, então, parabéns, Ricardo. Saiu, parabéns. Puxa aí, porque a minha voz é péssima. Então, 1, 2, 3 e... Parabéns. Espera só um pouquinho, Jaque. Jaque, calma, calma, peraí, vamos só escutar. Nós vamos encerrar, vamos encerrar com parabéns. Calma, Jaque. O humano vai ficar... Não, Mari, mas a gente vamos primeiro terminar a palestra, Jaqueline. Vamos deixar os parabéns para o final. É que você não estava presente, nós já havíamos combinado isso. Vocês não me contam as coisas aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Você sumiu da palestra, por isso que você não estava sabendo, minha querida. Mas vamos lá. Tá bom. Temos mais alguma pergunta? Mais alguém quer falar? No chat não, Morgana. Não? Então, não, Ricardo, pelo adiantado da hora, vamos às considerações finais, tá? Eu vou te passar a palavra.
Não, eu vou ser bem breve, Morgana. Só queria realmente agradecer, né, primeiramente a Mariana pelo aceite do convite, de prontidão, né, porque eu acho que eu fiz o convite de manhã, antes do final do dia, ela já tinha me respondido, né, com aceite numa data tão importante, né? Então, realmente, muito obrigado, né, por essa aula, né? Não foi nem uma palestra, foi uma aula que eu acho que foi bem proveitosa, muitos pontos importantes, né? Que eu, particularmente, vou adotar e vou levar para o dia a dia mesmo, profissional, e algumas melhoras que eu já vi que eu tenho que adotar no escritório. Então, muito obrigado mesmo, tá, Mariana? E nossa casa está de portas abertas, como a doutora Jaqueline colocou aqui, nós somos uma grande família, né? E tenho certeza que em breve estaremos novamente num evento com sua palestra de forma presencial, tá? Para que a gente possa nos brindar com mais ainda do seu conhecimento, né? Só fica o desafio, porque no evento presencial eu quero vir o ônibus da OAB de Campinas. Com certeza. Já lança esse desafio para a doutora Luciana, que está presente aqui, que no evento presencial vai ter que trazer a van da OAB de Campinas. Vai ser um prazer a gente fazer como é que é? A comitiva? A carreata? Comitiva de Campinas. Isso, será um prazer. Tá bom? Agradecer também a Morgana por todo o apoio que ela nos deu aí na realização dessa Semana da Jovem Advocacia, né? Disponibilizando aí a agenda, o tempo dela, né? Mesmo que no começo aí da organização ainda estava com Covid, mesmo assim se dedicou para fazer acontecer tudo isso, né? Agradecer os membros da Comissão da Jovem Advocacia que estão aqui presentes, né? A Ana, o WS, a Nicleide, que é a nossa secretária, que também está presente na terça e hoje com Covid, né? Coisa que essas palestras virtuais, né, trazem esse embaraço, porque a pessoa não tem desculpa para não participar, né? Então, eu estou com Covid, não tem problema, liga o celular, liga o notebook, né? Então, esse foi o lado bom da palestra virtual, né? Que a pessoa consegue se adaptar para poder participar de onde quer que ela esteja. Agradecer meus colegas, meus amigos de comissões, né, presidente de comissão, advogados da nossa subseção que estão nos prestigiando. Agradecer em especial, como eu já fiz na terça-feira e refaço hoje. Olha lá, já tem, você pode ver que a Adriana já está se achando que é para ela. Aí, se não é, ela fica sem graça. Mas, não, essa é a Adriana, o Jorginho, que está hoje aqui nos dando suporte, e todos os colaboradores da OAB, eu disse isso na terça-feira e repito, tá? Creio que em todas as comissões, mas eu falo pela Jovem Advocacia, se não fossem eles a nos darem o suporte, a comissão da Jovem Advocacia não andaria, né? Eles são os braços, as pernas, e muitas vezes até o cérebro da comissão, com ideias, sugestões. Às vezes a gente fala, não, vamos fazer tal coisa, Ricardo, não, melhor não, Ricardo, vamos fazer diferente e tal, e a gente nem discute. Então se é assim, vai ser assim e pronto, né? Então, Adriana, Jorginho, transmito aí nossos agradecimentos a todos os colaboradores da casa. Sem vocês, a OAB não existiria. No mais, obrigado aí a todos que participaram, que ficaram com a gente até agora, finalzinho. E 2021 eu tenho certeza que vem muito mais por aí. Morgana, a palavra é sua. Primeiro, eu quero, agradecer muito, doutora Mariana, gratidão por estar aqui presente numa data tão importante que é o seu aniversário. Em ter nos proporcionado uma aula maravilhosa sobre contratos. E assim, quem nunca na vida precisou de um contrato? Se acha que não precisou, vai precisar. Então, é um tema muito importante. É como você disse, é o nosso dia a dia, né? E eu só tenho a agradecê-la.
foi extremamente didática, foi maravilhoso poder te ouvir. E eu só tenho que agradecer porque nós estamos encerrando o nosso ciclo anual de palestras com chave de ouro, com a palestra brilhante. Então, gratidão, 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 doutora Mariana. Olha, eu quero muito poder ter a sua presença aqui ano que vem conosco. Espero que de forma presencial, né, que nós possamos logo tomar a vacina, né, como nós já havíamos conversado, para que estejamos juntas e que depois da palestra, né, ou no dia seguinte, irmos à praia, né? Vamos à praia também. E doutora Luciana Freitas, a minha língua, doutora, mas... Vamos à praia, faço questão. E doutora Luciana Freitas, muito obrigada por estar aqui representando a Subseção Campinas. Fico muito grata. O prazer é nosso em tê-la aqui conosco. Muito obrigada a todos os colegas, presidentes de comissões, a toda a turma de Campinas, né? Todos os colegas de Campinas que estão aqui presentes hoje, aos nossos presidentes de comissões, aos nossos estudantes de direito, aos nossos jovens advogados, aos nossos advogados não tão jovens que estão aqui conosco nessa noite. Então, é assim, gratidão. E um agradecimento especial, lógico, às nossas colaboradoras, a Adriana, que está aqui presente conosco hoje, ao nosso querido Jorginho, que também está aqui conosco, a Isis, a Elaine e toda a nossa turma da nossa subseção, porque realmente, sem a participação deles, é impossível realizar qualquer evento. Eles são os nossos, eu sempre falo assim, que é o meu braço direito, meu braço esquerdo e minhas pernas. Eles estão sempre comigo, do meu lado. A minha comissão de cultura e eventos, que hoje eu tenho aqui a presença da minha querida Ana Paula, da doutora Mariângela, que estão sempre ao meu lado. Muito obrigada, gratidão, meninas. A minha comissão é a comissão mais feminina da OAB, a comissão mais florida, eu digo. Só temos meninas, né? Um agradecimento especial também ao doutor Ricardo Rocha, que trouxe um tema tão brilhante para a nossa noite, para a gente encerrar o nosso ano, né? Nós conversamos muito, e quando ele apresentou esse tema, eu já falei de pronto, gostei muito, parabéns pela escolha, né? Então, parabéns à Comissão da Jovem Advocacia, em nome do doutor Ricardo. E também quero agradecer ao nosso presidente, o doutor Gonçalo Menezes, que sempre apoia a realização de todos esses eventos. Ele entrou em contato aqui comigo no decorrer da palestra, pedindo desculpa por não poder encerrar a palestra por um problema pessoal. E ele se desculpou e pediu que eu trouxesse aqui as desculpas dele. E assim, gente, eu quero agradecer novamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi excepcional esse ano, esse círculo de palestras. E encerrar com você, doutor. Aproveitar agora e pedir para todos, para a gente cantar um parabéns aqui para a doutora Mariana, e com ótimas vibrações, para que esse novo ciclo de vida dela seja grandemente abençoado e com muita alegria, muita felicidade, com muito amor, muita saúde, tudo de melhor na sua vida. Vamos cantar parabéns, vamos abrir todos os microfones. Agora? 1, 2, Calma, 3. Marcelo.